Amém. Saldo a igreja, que Deus esteja em nossos corações. Graças a Deus, nós temos uma igreja alinhada. E desde o início do culto eu venho pontuando algumas falas que fundamentarão a mensagem nesta noite. Eu já aproveito para pedir para que o irmão James está com a Bíblia digital ou física. Irmão, o senhor poderia abrir em Isaías 40:31? Não precisa ler agora. Nós vamos fazer um estudo em conjunto. Daqui a pouco eu peço para o irmão ler. Com a temática nessa noite, quem está debaixo do governo de Deus, fala com a voz do céu. Desde o início do culto nesta noite, houveram algumas palavras que determinam princípios que Deus colocou como regimento sobre nossas vidas, dos céus à terra. Inicialmente, a pastora Esther já falou sobre intencionalidade, uma adoração intencional, uma adoração que é feita através de escolha. Eu escolhi adorar com intencionalidade. Ainda nesta noite, a Samara, durante o louvor, disse: abra a sua boca para adorar. Intencionalidade, posicionamento, escolha. Ainda nessa noite, o pastor falou sobre escolhas. Eu escolhi vir para a igreja, eu escolhi adorar. Algumas palavras foram ditas ainda quando o Mateus escolheu ir para a Marinha. Foi uma escolha dele, ele se posicionou, ficou meses fora de casa. Ficou, se eu não me engano, 15 dias sem acesso ao celular, sem acesso à sua família. Ali tem certeza que ele vivenciou experiências incomparáveis com que ele já esteve até o momento. E dentro disso eu gostaria que nessa noite nós possamos entender a importância de seguir alguns princípios que Deus rege sobre nossas vidas. Quem está debaixo do governo de Deus fala com a voz dos céus. Gostaria dessa abertura com uma citação de John Stott, teólogo e anglicano, autor do Discípulo Radical. A autoridade espiritual não nasce da posição que ocupamos, mas da verdade a qual estamos submetidos. Eu gostaria de introduzir entendendo um princípio, uma questão do posicionamento enquanto nós brasileiros, enquanto nação. O Brasil, enquanto ainda colônia de Portugal, tinha um rei. Logo após alguns movimentos de guerra, onde Portugal estava com a Espanha, e ali, determinado por algumas questões de guerra, precisou se tornar nação, um reino. Abriu seus portos para outras nações, começou a ter um comércio pujante, de exportações, madeira, como é dito, alguns animais, o famoso café brasileiro. E diante disso nós precisamos entender, como nós estávamos conversando aquele dia no serviço, o Brasil tem um grande problema, diz o jeitinho brasileiro. Desde o início do Brasil, na descoberta, nós já tínhamos um povo indígenas. Desde o início, nós formulamos o jeitinho brasileiro e nos expomos à escassez, de sermos submissos à mediocridade. Quando eu falo a palavra medíocre, não é de ser ruim, mas de ser mediano. Nós permitimos que muitas influências determinem as ações da nossa nação, interna e externamente.
Não diferente disso, desde o início nós tivemos a construção de uma república, com o ato de retirar o nosso rei, de forma errônea. Com aqueles que já conhecem a história do Brasil, sabe que fizeram um movimento de poucas pessoas e retiraram o rei do Brasil, trazendo um conceito de país órfão, perdeu o pai cedo. Aqueles que entendem um pouco da história sabem que desde então o Brasil vem tendo perdas, vem tendo escolhas frágeis. Nós tivemos ainda, durante o decorrer da construção de nação, o movimento dos militares que pegaram o poder e ficaram durante um tempo. Logo após, nós tivemos o início de democracia e estamos até hoje. Nesse conceito de filhos órfãos, num conceito de nação, constantemente na construção de democracia, nós sabemos que temos escolhas boas e ruins. O conceito de democracia é entender que todos nós, enquanto pessoas com direito de votar, a partir dos 16 anos, têm o direito de escolher aqueles que vão governar sobre nossas vidas, sobre nossas nações, sobre as ações, os dinheiros, as políticas públicas, saúde, educação, segurança pública, assistência social e diversos outros mecanismos que regerão o conceito de estrutura de nação. Por que eu faço essa abertura? Quando John Stott diz que a autoridade espiritual não nasce da posição que ocupamos, mas da verdade a qual estamos submetidos, nós entendemos que uma nação órfã, que sem a possibilidade de fazer escolhas que determinarão caminhos corretos, princípios verdadeiros, está sob o perigo de decair ou não sair da mediocridade. O problema de uma sociedade ou de uma família, de uma pessoa que quer apenas viver na mediocridade, corre o risco de ficar para trás, corre o risco de cair, porque o mundo não para. Muitas pessoas se queixam de não conseguir uma promoção, mas não se capacita, não se esforça. Eu convido os irmãos para que nós possamos ler a palavra de Deus em Mateus 8. O nosso Mateus vai colocar no telão. Mateus 8. Vamos iniciar do 5 até o 13. Amém? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criador já faz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo-lhe a eles: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus e os que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Entender que carregar uma promessa não é princípio de entender que isso realmente vai acontecer. Nós estávamos ali reunidos na casa do pastor Júnior e da Esther, e a Esther fez uma fala de que o quanto nós estamos se posicionando para viver uma vida de entrega verdadeira à presença de Deus, com a sensibilidade de entender que nós somos frágeis sim, mas em Deus somos fortes.
onde também a irmã Lucimara se posicionou dizendo a importância de nós estarmos entregando as nossas vidas diariamente na presença de Deus. Mas muitas das vezes, como a palavra de Deus aqui disse, uma pessoa que nós podemos dizer que não era do meio, teve a fé. A fé de buscar a cura para o seu criado. E quantas das vezes nós queremos nos fazer maiores do que os outros, principalmente lideranças que se acham, pensam que carregam a palavra de Deus, mas têm fragilizado as pessoas com ventos de doutrinas que se posicionam de forma a expandir o seu meio, sem entender a verdadeira realidade do ser humano e qual que é o princípio que Deus colocou sobre nossas vidas. Dito isso, o posicionamento que determina a decisão de permanência na fidelidade à palavra. Eu gosto muito de Daniel, pois Daniel, mesmo com uma situação que ele se colocou por conta do domínio babilônico, onde ele precisou deixar a sua terra, onde o rei ofereceu mantimentos, alimentos para ele, mas ele não se dobrou à vontade de Deus, à vontade do rei. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Decidiu não se tornar impuro. Eu não me arrisco, igual o pastor Juno, a falar a palavra em hebraico, porque eu ainda não consigo, não tenho essa capacidade de dizer a palavra em hebraico, mas fui buscar o princípio inicial dessa palavra, e em hebraico decidiu em seu coração. Posicionamento. É importante nós entendermos a função do posicionamento. Vamos fazer uma cronologia. Em um momento em que a minha avó, passando necessidades, escassez, mesmo assim ela se permaneceu fiel à presença de Deus, conheceu o nosso avô, ali eles se reestruturaram, deram a capacidade de ensinamento, passaram valores e princípios para o meu pai, para os meus tios. Dentro disso, viemos eu, o Vitor, meus primos. Em um momento nosso pai se posicionou, decidiu escolher a Deus. Em um momento ele decidiu escolher se tornar pastor através da vontade de Deus sobre a vida dele. Em outro momento, passando uma situação de ruptura, nasce a vontade de Deus de construir essa igreja, a abertura dessa igreja. Na abertura dessa igreja vieram pessoas para somar junto. Nesse momento vieram nossos primos, pessoas que talvez nós nem conhecíamos, nem imaginávamos que estávamos juntos, pastor Júnior, pastor Esther, tantos outros, que se dedicam a sua vida a uma estruturação de levar o reino de Deus para as pessoas, de modo que uma igreja pequena como a nossa, em questão de números, está construindo uma igreja que vai inaugurar no final do ano. Quantas vezes nós já não lemos aqui o relatório financeiro? Qualquer pessoa, o mínimo que seja, que conhece de matemática, fala: isso aqui é impossível. Impossível. Uma limitação de recursos não determina o princípio que Deus colocou sobre o valor dessa igreja, de modo que quantos já entraram ali, viram aquela obra como está ficando? As pessoas passam, semana retrasada, 2 senhoras, nós podemos ver
podemos entrar, entrou ali, ficou magnífico. E de onde? De onde isso daqui? Eu acho engraçado que o pastor, ele nunca fala que ele é o pastor da igreja. Ele sempre, é um pessoal doido aí, que abriu um buraco e fez aí essa obra. Disso veio, voltando um pouco ainda na Agrovila, o pastor William se posicionou para que seus filhos aprendessem instrumentos. O Vitor não sabia fazer um ré de início. Quem toca música sabe que o ré é o mais fácil, né? Porque é 3 dedinhos aqui e sai a nota. Ele não conseguia. E quem estava ontem ali? Cara, eu falei, cadê a Samila? A Samila está dando aula. Eu mandei no grupo do meu trabalho, falei, cedo. Falei, olha isso daqui. 5 anos e fazendo isso. Eu falei, a menina é um gênio, né? Aí o Vitor fala, não, ela só tem 3 meses de ensaio. Um posicionamento de uma pessoa que passou para outra faz aquele barulho, aquele estrondo de princípios e valores que foram derramados naquela noite ali no anfiteatro lotado de pessoas adorando. A Vitória falou, chegou aqui, Júnior, tá entrando pessoas aqui que nem sabe o que está acontecendo, estava passando na orla, ouviu e entrou. E assim que acontece, quando nós nos posicionamos com a vontade de Deus, quando nós colocamos nossos dons e talentos à presença de Deus, quando nós temos a vontade alinhada com a vontade de Deus, o carregar da promessa se cumpre, porque nós alinhamos. O que Deus colocou sobre nossas vidas é muito maior do que nós imaginamos. O Vitor estava aprendendo ali com violão, que dava isso aqui de distância das cordas, e ali tocando atrás. E foi bateria, e foi louvor, e foi música, e foi teclado, e vem Nicolas, e vem Lincoln, e vem Rafael, e vem Netinho, e vem João, e vem indo, e o princípio, e os valores vão se derramando, e essa sociedade vai sendo transformada porque uma pessoa agiu para modificar toda uma história. Independente do tamanho numérico dessa igreja, nós observamos o estrondo de quando pessoas se posicionam em modificar a sociedade através de princípios e valores que Deus coloca sobre nossas mãos. Quando um jovem como Daniel não aceita se posicionar como, eu vou aceitar esses alimentos, né? E não eram alimentos ruins não, alimentos bons. Mas ali ele carregava valores. O verdadeiro posicionamento nasce da convicção interior e não da aceitação exterior. Quando as pessoas brigam e se posicionam em que a nossa nação precisa combater um conceito de corrupção, quando precisa combater esses valores que são determinados. Eu não sei quantos aqui viram o que aconteceu recentemente no Paraná. Um jovem que no intervalo ele gostava de louvar e levar a Bíblia, foi proibido pelo Ministério Público. Não, mas isso aqui não está acontecendo no Brasil não, né? Acontece lá na China, onde alguns pastores foram presos. Paraná é nosso vizinho aqui. Que mal tem um jovem, onde nós temos aqui professores, sabem a dificuldade que nós temos de uma sociedade fragilizada, onde é exposta dentro de uma escola, onde professores são agredidos, onde mães chorando que não sabem mais o que fazem. Nós temos um jovem se posicionando, levando valores impedido. Mas não era aqueles lá que estavam fazendo, não. Talvez podemos dizer até a palavra boba. Ele reunia algumas pessoas aqui, conversava, abriam Bíblia ali, louvavam, não faziam escarcéu, não faziam barulho, não.
apenas conversavam sobre a palavra de Deus. Jovens que permanecem firmes mesmo em ambientes hostis à fé. Quantos de nós aqui estamos trazendo para os nossos filhos, para dentro de casa, valores que vão fazer a diferença no amanhã? O pastor Williams constantemente fala das falas das pessoas: mas no tempo passado era tão bom. Mentira, muitas das vezes era escondido. Igual ele fala: será que é bom passar a ferro, a brasa? E muitas das vezes ali no meu serviço eu ouço diversos: eu vou bater mesmo, porque bater educa. Eu convido para que pesquise sobre a questão de bater. Tô nem aí, eu bato mesmo. A questão do bater é que você satisfaz o seu ego próprio. Você não ensina nada, criança. Eu rebento mesmo. Aqui eu não sei, não tô nem aí, eu vou bater mesmo. Aí você ensina que no trânsito você bate. Aí você começa a achar aceitável mexer com uma mulher na rua. Aí você começa a aceitar a agressão familiar. Assim nós vamos aceitando, porque é normal o jeitinho brasileiro. Mas isso aí é das pessoas do mundo. Estávamos conversando ali ontem em Camargo, fomos fiscalizar uma festa, o que mais tinha lá era jovens de igreja. Jovens firmes, hein? De presença na igreja. Se esconderam ali num quartinho. Quando nós abrimos o quartinho, foi: tá tendo culto aqui? Veio na minha mente, sabe? E aí? Tá indo fazer o quê na igreja? Mas eu culpo eles ou culpo a nossa liderança? Que muitas das vezes nos posicionamos muito mais: é gostoso fazer festinha, né? Foi maravilhosa a fala do pastor William e do pastor Júnior. Não é porque toda igreja, quinta-feira, meio de semana, é vazia, que essa igreja precisa ser assim também. Se posicionar. Irmão, com a sua voz agora toda eloquente, poderia ler Isaías 40:31? Amém. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Autoridade. Resultado de quem está debaixo da cobertura. Em Mateus 8, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Reconhecer a fragilidade, mas se dizer somente uma palavra, o meu criado há de sarar. Autoridade. A oração sem posicionamento são apenas palavras ao vento. Sacrifício sem autoridade é chantagem, é mendigagem da presença de Deus. Quando o pastor Williams muitas das vezes diz aqui: não adianta você ir lá naquele local, não adianta você ir onde ali, se você não consertar os seus caminhos. Quando nós temos aqui uma pessoa de autoridade, ele se humilhando, ele se humilhou ali na presença de Jesus, dizendo: eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, mas se apenas dizer uma palavra,
o meu criado, meu servo, sarará. E é esse o princípio que Deus colocou sobre nossas vidas de autoridade. Quando nós corrigimos nossos caminhos, quando nós entendemos que nós somos frágeis, quando nós entendemos, nos tornamos vulneráveis, nós permitimos corrigir o caminho que está errado. Nós permitimos que a presença de Deus nos incomode e faça com que conserte tudo aquilo que tem impedido que nós tenhamos autoridade para falar, para curar, para receber a presença de Deus sobre nossas vidas. Autoridade não é grito, é governo espiritual. Muitas das vezes o que nós temos, o pastor sempre fala, sempre dito, o nosso amigo, todo culto que ele vai, ele se arrepia e fala que sente a presença de Deus. Mas o problema é quando põe o pé para fora da igreja, passa o arrepio. Porque muitas das vezes esse arrepio é apenas remorso de tudo aquilo que vencia de forma errada. Se nós formos assistir um filme, nós vamos sentir arrepio. Hoje estávamos jogando bola, a Vitória estava se escabelando lá, gritando e se emocionando. Não é diferente de quando nós entramos numa igreja em que tudo é preparado, tecnologias, investimentos para podermos ter um ambiente confortável, um ambiente gostoso. Hoje nós não tivemos a iluminação, mas tudo é preparado para que nós possamos ter um ambiente gostoso de adoração. E muitas das vezes não é porque a pessoa está no pecado que ela não vai sentir um arrepio, não vai sentir algo, mas o que determina é a mudança de mente. É isso que Deus coloca sobre nossas vidas para que nós possamos ter autoridade. Em Lucas 10:19, eu lhes darei autoridade para que pisem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. A autoridade é delegação e não uma conquista pessoal. Quando um homem se posiciona em aceitar a vontade de Deus, ele está aceitando que nada mais é dele. Tudo é de Deus. Da mesma forma quando nós aceitamos que nós precisamos da presença de Deus, que nosso posicionamento será conforme a vontade de Deus, que as minhas escolhas, os meus princípios, o meu andar e o meu falar será com a voz de Deus, nós temos autoridade, igual a pastora falou, para ter cura, para ter transformação, para ter restauração. E é o que está faltando para que nós possamos conquistar e modificar a nossa sociedade, que encontram fragilizada por ventos de doutrina, por situações de fragilidade desde a fundação do nosso Brasil, para que nós possamos largar o jeitinho brasileiro, porque dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, não existe jeitinho. É isso e pronto, é determinação. A prática do pecado não existe na mente do cristão. Quando nós se posicionamos, gera autoridade, gera mudança de vida, gera aquela situação que ocorreu ontem. Mas tá difícil. É difícil, se posicionar é difícil. Um princípio que sempre é dito aqui nas pregações é: o que eu precisava fazer para mim, eu fiz. Eu estou fazendo para minha futura geração. Vocês imaginaram que nossos filhos não vão precisar se esforçar para fazer outra igreja?
Mas e aí? Eles vão dar valor a esse esforço de hoje? Vai depender o quanto nós estamos ensinando e levando valores para eles, para que quando venha um momento de escassez e dificuldade, nós entendemos: Deus é comigo, independente de toda e qualquer situação, independente do meu cargo, da minha função, estamos sempre debaixo da autoridade de Deus. Em Atos 19:15, um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você quem são? O inferno reconhece quem tem autoridade espiritual, não quem apenas menciona o nome de Jesus. Não basta que essa igreja tenha ali casa de oração para todos os povos, no nome de Deus, não sei o que, é apenas uma palavra, uma oração aos ventos. O que eu quero nessa noite aqui, para que nós possamos encerrar, é que é inevitável a colheita. Se eu não me engano, na última pregação do pastor Júnior, ele disse: você pode até escolher o que você querer plantar, tal coisa, não, mas a colheita é inevitável. O pastor Williams, o pastor Júnior vem falando, esse é o ano da colheita. Quem tem colhido? Quem está plantando. Se você quer uma vida abençoada, uma vida digna, é através da palavra de Deus. O poder do espiritual não está na eloquência, mas na obediência. O diabo respeita quem está alinhado com os céus. Muitas das vezes nós colocamos, o diabo, mas é escolhas, muitas das vezes é apenas escolhas nossas que estão influenciando a dificuldade que nós estamos passando. Deus está chamando uma geração que se posiciona, não que apenas fica mendigando a Deus, que fica pedindo: Senhor, oh meu Deus, vai Senhor, meu Deus. A palavra de Deus diz que quando nós pedimos, nós precisamos ser específicos. Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso corrigir, me ajuda, eu estou falhando nisso, eu preciso corrigir isso, eu me deixo vulnerável à transformação de Deus. E assim nós começamos a obedecer à palavra de Deus, assim nós começamos a ter a obediência na palavra de Deus, assim nós começamos a transformação sobre nossa vida, assim nós começamos a modificar dentro da nossa casa, nós modificamos a nossa futura geração. Deus chama uma geração que se posiciona. Jesus não entrega autoridade a quem não tem relevância, quem não tem firmeza. Não está dando, eu vou sair da igreja mesmo, porque quantas das vezes nós não escutamos isso? Em 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós colocamos nessa noite. Se você está com dificuldade, se você está enfrentando algo, vai e enfrenta isso através da palavra de Deus. Diga como Davi disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Para de mendigar, Senhor, Senhor, se posiciona, tem autoridade. O mundo precisa de crentes que falam com autoridade espiritual, não apenas com opiniões vagas. O reino do céu é movido por quem se posiciona, não por apenas quem observa. Deus está chamando uma geração que não negocia princípios.
Deus está chamando pessoas que têm a sua palavra enraizada em seu coração, em sua mente, pessoas que buscam a cura sobre a sua casa, sobre a vida do seu irmão. Deus está chamando uma geração que não se amolda ao jeitinho brasileiro. Dito isso, para que nós possamos finalizar, quem se posiciona em Deus, anda com a autoridade dos céus e transforma o ambiente onde pisa. Você quer modificar toda a dificuldade que você está tendo na sua vida pessoal, ou dentro da sua casa? Se posiciona através da vontade de Deus. Ande com autoridade. Se algo você pegou nessa noite, pensa aquilo que tem dado abertura para que dificuldades entrem na sua vida, dentro da sua casa. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Que nesse momento nós já possamos começar a mudança na nossa vida, que possamos nos tornar vulneráveis à presença do Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender o que eu estou permitindo que entre dentro da minha casa, o que eu tenho permitido que gere conflitos, dificuldades, doenças sobre minha vida, o que eu tenho permitido que afaste a presença de Deus sobre a minha vida. Que possamos nos posicionar, que possamos colocar nesse momento sobre o altar de Deus, dizendo: Senhor, Senhor, eu estou aqui. Senhor meu Deus, ó Pai, clamamos nesse momento, ó Pai, incomode nosso coração para que nós possamos ter uma transformação verdadeira, meu Deus. Nós clamamos nesta noite, ó Pai, para que nós possamos ter autoridade, meu Deus, para que nós possamos ter autoridade de transformação de vida, meu Deus, que possamos, ó Pai, ser uma geração que se posiciona, que possamos ser uma igreja vibrante, ó Pai, mas principalmente, ó Pai, que possamos ser uma igreja que vive os seus princípios e valores, meu Deus, que possamos nos posicionar, meu Pai, te buscar com intencionalidade, que possamos, ó Pai, buscar a Tua presença, não apenas com os arrepios no culto, ó meu Deus, mas que nós possamos sair de porta da igreja, meu Deus, buscando Teus valores, nos enchendo da Tua presença, meu Deus, que ao chegar em casa, ó Pai, que eu já possa falar palavras de bênção, que eu possa, ó Pai, nos posicionar, ó Pai, trazendo carinho, ó Pai, para o meu lar, para minha esposa, meu Deus, para meus filhos, para aqueles que moram comigo, meu Deus, que eu possa entrar, ó Pai, derramando da Tua presença sobre os nossos lares, meu Deus, que possamos nos convidar, ó Pai, para dentro das nossas casas, mas principalmente para dentro das nossas vidas, meu Deus, que possamos ser usados, ó Pai, como instrumentos de transformação, que possamos derramar cura, meu Deus, que nos utiliza, ó Pai, como instrumentos, ó Pai, como voz de verdades, meu Deus, como voz, ó Pai, que derrama princípios, que possamos, ó Pai, nos posicionar, meu Deus, que possamos, ó Pai, buscar verdadeiramente a Tua presença. Não deixe, meu Deus, que sejamos, ó Pai, influenciados por jeitinhos, mas que nós possamos, ó Pai, ter nossa mente voltada à presença de Ti. Que possamos, ó Pai, levar, ó Pai, a Tua presença por onde nós pisamos, por onde nós andamos, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser voz de bênção e não de maldição, que possamos, ó Pai, quando vir em nossa mente uma crítica, nós posicionarmos, ó Pai, isso aqui vai ser bênção, isso aqui vai ser transformação, isso daqui, ó meu Deus, é da Tua vontade, ó Pai, mas nós precisamos, ó Pai, estar alinhado, que possamos tirar todo pensamento ruim, que possamos tirar toda palavra ruim da nossa boca, da nossa mente, que possamos, ó Pai, derramar presença, que possamos, ó Pai, buscar a Tua presença, meu Deus. Buscamos a Ti, meu Deus, clamamos a Ti, ó Pai, não deixe
que a nossa sociedade, ó Pai, se corrompa. Comode nosso coração para que nós possamos fazer a diferença, iniciando dentro de nossas casas. Muitos aqui, meu Deus, buscam, o Senhor sabe, ó Pai, que nós temos buscado. Venha, Pai, com a cura sobre nossas vidas. O Senhor sabe, ó Pai, que tem no coração de cada um aqui, meu Deus, o que tem colocado no Teu altar. Que a nossa adoração, ó Pai, chegue como um cheiro suave a Ti. Acalme nosso coração. Que a Tua resposta, ó Pai, venha como verdade vibrante, pujante sobre nossos corações. Que a Tua cura, a Tua restauração seja presente, nos incomode. Que possamos nos encher da Tua presença até transbordar. É o que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vem fazendo sobre nossas vidas. Amém, 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 amém. Que possamos viver a presença de Deus sobre nossas vidas. Agradeço a oportunidade. Não sei se ficou ruim, eu estou com a boca cortada, mas agradeço novamente. Que Deus seja sobre a vida de todos nós. Amém. O pior foi que eu arrepiei aqui, né? Mas arrepiei por causa do Mateus, tá? Você possa ter uma ótima semana, tá? Se você não assistiu à última pregação do pastor Júnior no último domingo, eu convido a você a assistir. Que pregação, nós não temos quase tempo de escola bíblica, né? E foi uma pregação muito profunda, tá? Se você não veio também na igreja e não pôde, do último domingo passado, sobre conversão ou convenção, ou convertido ou convencido, tá? Eu aconselho a assistir. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima semana, e que o nosso agradecimento aos visitantes, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, e venham mais vezes aqui nos visitar. Que Deus abençoe.